Salve Deus, salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe Águila Quatai 108, e também com a presença luminosa dos nossos abnegados mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, denominados nessa simplicidade de roupagem de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários. Aqui estamos hoje, dia 19 do 6. Fazer este vídeo nunca fiz, mas hoje senti a sintonia de fazer este vídeo com a minha fita, não é? Com a fita, que é sempre bom, é sempre bom. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus Divino e Amado Mestre, não é? Nesta bendita hora, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso para que neste momento, neste instante, possamos receber esses eflúvios luminosos trazidos desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, dos mundos espirituais, de Jesus Divino e Amado Mestre, não é? Para que os planos luminosos, planos espirituais, possam nos assistir, nos enviando, trazendo as forças dos grandiosos espíritos e nos dando inclusivamente todas as condições necessárias ao cumprimento da nossa jornada. Então vamos neste instante nos harmonizar, pedir a Jesus Divino e Amado Mestre, ao Cimiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai Seta Branca, não é? Que ilumine o nosso sol interior, que nos dê as forças necessárias para o cumprimento das nossas jornadas, missões, quer sejam crísticas, quer sejam kármicas, porque físicas sempre são, não é? Físicas sempre são, pedindo as bênçãos dos mundos superiores, desses abnegados mensageiros de Jesus Divino e Amado Mestre, denominados na sua simplicidade de roupagem de pretos velhos, pretas velhas, as lindas princesas doutrinárias, cavaleiros, guias missionárias e os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Também pedir aos outros espíritos, como o Tiãozinho, Justininha, povo das Matas Virgens, enfim, todo um povo bendito, nos auxiliando nos nossos dias, nas nossas jornadas, nas nossas dificuldades físicas, psíquicas, mentais e espirituais. Salve Deus, para falarmos do angical. O angical, os mais esclarecidos buscam os que ainda estão nas trevas ou ao alcance das suas cobranças, não é? Desta forma, se esclarecendo e voltam para Deus Pai Todo-Poderoso em busca de suas origens, evoluções. São os espíritos que já sofreram tanto
que às vezes evoluem com os primeiros esclarecimentos dos nossos irmãos e irmãs doutrinadores, não é? E dos médiuns aparás, não é? O Angical é uma bênção de Deus, não é? É suficiente, como todos nós sabemos, uma camisa xadrez, não é? Uma camisa xadrez, uma fita, como esta, a minha, e a nossa identidade, a nossa plaquinha, não é? A plaquinha de identificação nos mestres, nas ninfas, uma saia de chita, uma blusa preta, não é? E esperar que os nossos mentores tragam até ao local onde se está realizando esse trabalho, grandioso trabalho angical. Desde que se faz a sua abertura, né? Que é 9:30 da noite, né? O seu encerramento, como todos nós sabemos, o encerramento ele não tem hora determinada para encerrar. Um médium apará e um médium doutrinador, fazendo, inclusivamente, formando uma corrente magnética, tem a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, inclusivamente, de poder retirar um ilítrio, conforme todos sabemos que aqui se trata de conforme o nosso merecimento, não é? Todos sabemos que aqui se trata de conforme o nosso merecimento. Claro que, porém, o facto é que há sempre necessidade nos planos espirituais que estes espíritos na realidade voltem para Deus Pai Todo-Poderoso, porque já se encontram há tempo demais nesta agonia. Tudo, sem dúvida, na lei do auxílio, na lei do amor, humildade e tolerância, que é a única maneira de nós, espíritos, chegarmos a Deus. Afinal, vamos lá ao mais um pouco premonirizado ao Angical. O Angical ele é um trabalho da mais alta importância para o corpo mediúnico. Seria bom que nós pudéssemos participar inclusivamente de todos os angicais, não é? É bom. Por exemplo, durante o ano, o Angical é uma grande oportunidade única de nós conversarmos cara a cara, abertamente, com uma vítima do passado. É uma das maiores provas que um doutrinador ou um mestre ou ninfa apará pode passar. Inicialmente o Angical era, segundo está escrito, não é? Inicialmente o Angical era restrito aos reajustes da nossa encarnação coletiva, não é? Inclusive, denominada, como todos nós devemos saber, denominada da era dos 8, não é?
em tempos longínquos, muito longínquos, tem essa história do Angical, não é? Da Era dos 8, mas como o alinhamento do trabalho e como o crescente aumento de médiuns e muitos sem nenhuma ligação com esta passagem, então, desta forma, espíritos de outras encarnações passaram a ter a oportunidade de encontrarem-se com os seus devedores, que somos. Quem é os devedores? Que somos nós, não é? Que somos nós todos. Todas as nossas cobranças, todas as nossas dívidas, que por não sabermos amar nesse tempo longínquo, não é? Que nos parece longínquo, que por não sabermos amar, mandamos para essa parte do etérico, para o mundo espiritual, os nossos irmãozinhos, os nossos cobradores. E como todos nós sabemos, né? Claro, teremos que nos harmonizar muito bem para esse trabalho grandioso e nos equilibrar a nossa mente, equilibrar o nosso plexo, equilibrarmos, poderei inclusivamente dizer que é fácil, não é? Salve Deus, não é? Bom, isso já depende da condição de cada um de nós, médiuns. Mas sempre será considerado um trabalho grandioso, sempre será considerado um trabalho precioso e sempre será considerado um trabalho pesado, mas com um grande benefício, aqui poderei dizer grande para as duas partes, não é? E como nós sabemos, primeiramente, quando nós vamos para a parte do trabalho do Angical, quando nós damos, enfim, vai o par, não é? Nós damos a passagem ao nosso mentor, preta velha, não é? Que vai ali se fazer presente, para dar a sua mensagem e para passar inclusivamente as primeiras informações sobre o espírito. Salve Deus, meus irmãos. As primeiras informações sobre o espírito que vai ter a oportunidade de passar ali. O espírito a ser recebido vai transmitir as suas condições de revolta, condições de mágoa, a sua atual condição e situação. Bom, nem sempre os nossos mentores irão descrever, salve Deus, a situação específica de cada um, não é? Porque senão também mais valia eles mais logo fazerem o trabalho por nós, não é? Eles não vão, mas eles vão dar uma orientação, eles vão dizer que espírito é que vem lá, em que condições é que ele vem lá, enfim, onde poderá estar o desajuste, inclusivamente o desatino, a raiva, o ódio, onde tudo isso ocorreu, porque na realidade essa demanda é uma grande sintonia,
do médium a parar. Salve Deus. É uma segurança incontestável do mestre doutrinador, que normalmente, e é até inclusivamente natural, fica um pouco nervoso, fica um pouco receoso, fica um pouco receptivo, fica um pouco de tudo, enfim, porque sempre causa porque nós não sabemos o que é que vem lá, não é? Então é natural que nós fisicamente fiquemos receosos sobre o que vai acontecer naquela altura, naquele trabalho, naquele angical, porque na realidade nós entramos no mundo numa condição desconhecido. Salve Deus. Nós entramos, a nossa consciência, o nosso subconsciente, o trabalho em si, da grande especificação, os médiuns, entramos no mundo desconhecido, que são dívidas, e inclusivamente como se trata de dívidas, também se trata de cobranças, não é? E aqui diz o ditado: paga a quem deve, recebe quem tem direito, não é? Diz outras coisas, mas pronto, eu para não queimar muito a questão, digo assim nesta forma bonitinha, porque nós ao chegar, cada um, quer seja lua, quer seja sol, nós ao chegar o nosso irmãozinho, os nossos irmãos, irmãs, doutrinadores, com amor, dão as boas-vindas, não é? Dão as boas-vindas, agradecem a oportunidade, fazem uma doutrina básica, não é? Sobre o lugar, o templo, dão a conhecer a doutrina, Pai Seta Branca, o Mestre Jesus, os mentores, uma condição básica sobre o lugar, sobre a missão desenvolvida e a nossa missão do médium, do mestre doutrinador, do mestre Apará. A nossa atual condição de espírito encarnados em busca e a serviço de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, o mesmo que equivale a dizer em busca da luz, não é? Que daquele momento em diante, que se encontra ali nessa bendita hora, ele tem a rica e feliz oportunidade de poder falar, não havendo, algumas das vezes até inclusive acontece, não havendo uma comunicação assim que poderei dizer imediata, deve-se voltar então à doutrina, buscando desta forma sempre o esclarecer que não somos mais as mesmas pessoas que antigamente, que temos consciência que muito erramos no passado e que hoje, finalmente, a nossa missão é buscar, é reparar estes erros do passado. Todos aqueles maus, angústias, mesmo sem
se saber exatamente quais são as condições daquele irmãozinho que ali se encontra, devido à bênção do esquecimento, pela reencarnação, não é? Então nós estamos dispostos a encontrar uma forma de reajustar, de reajuste, de oferecer o nosso trabalho como forma de auxiliar a encontrar um mundo melhor do que aquele que esse irmãozinho habita neste momento, que vive normalmente. Então, esta é a segunda oportunidade. E depois tem também a colocação que provoca o espírito a falar sobre as suas atuais condições e afirmarem que nós, em parte ou totalmente, poderemos ser o culpado. Isto é o espírito, o nosso irmãozinho a falar. Ele nos torna culpados pela sua atual condição. Os relatos do nosso irmãozinho, desse irmãozinho, têm duas finalidades. A primeira é nos fazer sentir culpados. Esta é a primeira. Muitas das vezes, inclusive, arrojando sobre cada um de nós a culpa de todas as desgraças pelas quais ele tenha passado. E também tem outra, que é a bendita troca de energias. Ao permitir que o espírito fale, ele automaticamente coloca para fora todas as suas energias pesadas, dando espaço a receber toda a emanação de luz e amor, não é? Presentes na grandeza deste grandioso trabalho, que é angical. Eu poderei contar aqui uma vez, que uma vez fui a um angical. Uma vez não, já fui muitas vezes, não é? Mas um angical eu fui. Eu fui a um angical. E eu realmente sentia na minha vida, alguma coisa que não era tão boa, não é? Que não era tão boa. E então, como não era tão boa, eu me sentia... mas pronto, o angical. Fui ao angical, fazer o angical, e claro, lá veio o irmãozinho nosso, aquele a quem eu fui culpado de ter ido para a parte etérica, numa outra vida, numa outra encarnação, mas do qual ele permanecia lá, do qual ele, salve Deus, do qual ele habitava com muito ódio, raiva, inveja, enfim, e do qual ele já há algum tempo ele me andava observando, a mim, há muito tempo, segundo o que ele disse, não é? Ele inclusive era um grandioso senhor dessa parte dos valos negros, do qual ele ia e vinha para me vigiar. Com mais, vinha acompanhado com os subordinados dele, que nem sequer eram muitos, eram só mais 17. Mas a minha dívida era com aquele. Os outros vinham por acréscimo, mas não era nada comigo. Certo dia fui ao angical, me deparei lá com esse irmãozinho, do qual foi o doutrinador, do qual até teve que ser o adjunto,
do qual levou um certo e determinado tempo a doutrinar, porque ele não queria perder o estatuto que tinha nos Vales Negros, mas inclusivamente queria a cobrança, e a cobrança que ele queria era levar-me, e além disso era a única forma que ele arranjava de ser paga a dívida, era ele levar-me. Salve Deus. Acontece que depois de muito trabalho, esse foi esse cobrador, ele deu muito trabalho. Foram, segundo eu me apercebi, mais de 3 horas de conversação de um comandante com esse irmãozinho, do qual ele não queria, ele queria ser pago, do qual ele não queria perder o estatuto nos Vales Negros que tinha lá, que era grande, uma hierarquia grande, numa falange grande, do qual, enfim, passado muito tempo, e aqui o conhecimento também faz muito, o conhecimento de saber falar, lidar, trabalhar com amor estas consciências, estes nossos irmãozinhos, mas do qual ele, ao fim de 2 horas e tal, quase 3, ele começou a falar da condição que tinha nos Vales Negros, e que não queria perder aquele estatuto, e que além disso tinha habitando aqui na minha casa para me vigiar mais 17 capangas. Ora bem, o que não me fazia nada de bem, não é? Esse comandante, depois de muito suadouro trabalho, sacrifício, amor, conversação, enfim, lá o convenceu para ele ir dar uma olhada, nos Vales Negros, porque aquela condição que ele tinha lá nos Vales Negros, ao vir cá vigiar-me, ele perdeu aquele estatuto. Outro seguiu à frente, e ele, quando fosse lá para os Vales Negros, ele iria ser caçado, maltratado, iria ser chicoteado, iria servir de escravo, iria voltar à condição zero. E ele mandou um desses que estava com ele, que não voltou. Ficou preso lá. Depois de alguma conversação mais, ele tornou a mandar outro, não voltou. Ficou lá preso, nos Vales Negros. Porque era para eles irem verificar se já estaria outro ocupando aquele lugar que era deste nosso irmãozinho, se ele teria o mesmo estatuto, se não, o que quer dizer que os 2 que ele mandou não voltaram, ficaram lá, presos. Então ele se começou a preocupar com aqueles 14, 15 que vinham com ele para o ajudar a vigiar-me, ajudar na cobrança, ajudar. Ele aceitou ir para uma casa transitória, para um hospital, para ser tratado, cuidado, amparado, limpo, alimentado, ficando-me a vigiar, mas queria levar aqueles outros 14, 15, 16, que eu já nem sequer me lembro bem, que inclusivamente estariam morando aqui na minha casa para me vigiar, o que não é nada de bom. Acontece que esse comandante, com todo o amor, todo o carinho, soube convencer esse espírito
do qual ele habitava no ódio, na raiva, e a condição que ele queria era só mesmo levar-me. Era a condição do pagamento, era levar-me. Porque além disso, ele achava no direito dele que eu não tinha a condição de estar aqui no mundo físico. Ele ainda estava lá, eu teria que estar lá também. Mas, enfim, salve Deus. Ele ao fim de 3 horas, porque nós apanhamos várias maneiras e questões, ao fim de 3 horas de conversação do comandante com esse irmãozinho, ele acedeu ir por uma casa para um hospital, para ser cuidado, tratado, inclusivamente ficando a observar e a vigiar, mas com a condição de levar os outros 14, 15, 16 com ele. Claro que ele lá perdeu qualquer estatuto, ele lá perdeu qualquer mando e comando sobre esses outros espíritos. Ele ainda não sabia se conscientizar da verdadeira realidade da questão. Então, mas finalmente acedeu. Mas foram 3 horas e tal, só com aquele irmãozinho. Por isso, temos que ver que muita energia de ódio, de raiva é passada, eles trazem, porque nós poderemos encontrar um cobrador uma cobrança fácil de se completar, mas também poderemos encontrar uma cobrança muito difícil, do qual o doutrinador tem que estar muito bem conscientizado da doutrina que vai fazer. Por acaso, eu até tive sorte, porque calhei com o comandante que sabia dar a volta à questão, porque se fosse, enfim, já tenho reparado, quando não estou a trabalhar, certos irmãos nossos doutrinadores que ficam aflitos, ficam sem saber o que hão de dizer, falar, choram, enfim, mas temos que ter muita calma nessas horas para falar com todos esses irmãozinhos, nunca lhe dar a razão, nunca lhe dar questionar e falar sim da doutrina, de Pai Seta Branca, do Mestre Jesus, desta corrente indiana do espaço, dos mentores, enfim. Por isso, durante todo o tempo de conversação, também é muito importante a limpeza da aura. A limpeza da aura, ela é fundamental. Não deve, de forma alguma, ser interrompida ou esquecida para ficar batendo papo com aquele irmãozinho que está ali se apresentando. Pode ser feita, com certeza, com menos frequência do que durante a doutrina. Com certeza, a doutrina propriamente dita, não é? Porém, nunca, de forma alguma, nunca pode ser deixada de fazer nem de lado porque se ache pouco importante. Não. Temos que ter a consciência de que a nossa missão é encaminhar aquele espírito que está ali naquela altura, independentemente do que foi passado, se ele é o nosso, porque ele na realidade, ele é o nosso paciente ali, naquele momento, ele é o paciente. Não importa o quanto, às vezes, de detalhes eles nos querem transmitir, fornecer sobre a nossa encarnação. Encarnação, quando eles falam encarnação, é da encarnação passada. Isto é o que, na altura, isto é o que menos importa, porque ele
esse irmãozinho sempre irá dar a sua, ele sempre irá dar a sua própria versão, a versão dele, que às vezes não é a realidade. E aproveitará, inclusivamente, a oportunidade para nos culpar a nós de tudo e de tudo, esquecendo as suas próprias falhas, e que na realidade o que ele possa inclusivamente ter feito para contribuir com a sua atual situação. O esclarecimento de que ele pode sim ir para um lugar melhor, para um outro plano, para um hospital, uma casa transitória, para a sua cura, a sua melhoria, a sua higienização, a sua aparência, porque ficam numa forma que mais parecem bichos, animais, do que espíritos, do que foram antigamente seres filhos. Não, é importante deixar claro que a oportunidade é esta única, agora que chegou, que pelas bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, este reencontro tem a única finalidade de proporcionar-lhe uma passagem de reencontro finalmente com o perdão. Não fiquemos de forma alguma pedindo, não se pode ficar pedindo perdão, porque nós não temos a consciência dos seus atos em vidas passadas, do passado. Mas a única finalidade que tem que ser feito é o esclarecimento, esclarecer que todos temos, inclusivamente, os nossos erros e os nossos cobradores. E somente semeando o perdão é que nós podemos pedir perdão, não é? Aos outros, aos quais nós devemos. Assim, desta forma, ele poderá compreender que em algum momento ele também se encontrará com os seus próprios cobradores. E a atitude desta forma, os nossos próprios cobradores, e inclusivamente a sua a atitude dele ao perdoar aos seus devedores, também nesta conclusão do trabalho também será levada em conta, porque não se trata só de convencer o espírito a nos perdoar. Não se trata só disso. Isso poderia até dizer, inclusivamente, que seria uma atitude um pouco, não é? Poderei traduzir egoísta. A nossa missão é, na realidade, encaminhar esse irmãozinho, que já está na parte etérica há centenas de anos, milénios, quem sabe. É fazer ver inclusivamente que a atual condição dele não é boa, e que o etérico não é o seu lugar. Ele é um espírito que, acima de tudo, acima de qualquer coisa, ainda tem em seu peito
inclusivamente a centelha crística que brilha, mesmo, poderemos dizer, mesmo escondida pela capa da energia pesada, densa, que é o ódio, a raiva, a inveja, que o envolve neste plano e ao qual não pertence. Porque este mundo é dos seres físicos, não é dos seres desencarnados. E aos poucos, vai mostrando que nós, hoje, somos uma pessoa diferente. Todos nós, que embora ainda assumamos que temos muitas falhas, inclusivamente colocámos-nos a caminho de Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja sinceramente tornar-se, cada um de nós, tornar-se uma pessoa melhor, não é? E que sentimos que ele também merece esta rica e feliz oportunidade de ir em busca de uma vida melhor, da sua evolução, do seu tratamento, da sua cura, da sua agonia, desespero, enfim. Algumas vezes, inclusive, o espírito poderá ter alguma hierarquia, que foi o caso que eu contei há pouco, que me aconteceu. Uma hierarquia no plano em que vive. Que foi aquela história que eu contei que se passou comigo. Ele era um comandante, um chefe, enfim. No mundo onde ele habitava, no plano onde ele habitava. Esse poderá ser um ponto extremamente delicado, porque o seu temor de perder as conquistas que teve no etérico são conquistas adquiridas, que normalmente são através de muita dor, angústia, mágoa, tristeza, agonia. Pode fazer com que ele se inclusivamente recuse a seguir para a sua evolução. Porque foi o caso desse que eu contei, que estava-me vigiando já havia 2-3 meses, já havia algum tempo, inclusive trazia que eu não esqueci o que é, inclusive, trazia 17 capangas, por acaso falta, agora vem-me esta palavra, vem-me esta lembrança, 17 capangas, que eu hei de ver o que é capangas. 17 capangas devem ser criados, devem de ser subordinados, devem de ser, enfim. Do qual ele enviou um de cada vez lá para ir vigiar, ver se o posto dele estava desocupado lá nesse plano onde ele habitava, e nenhum desses dois voltou. Porquê? Porque ficaram presos, foram caçados, foram aprisionados, e ele ficou sem saber notícias, até que realmente se desimaginou e realmente se deixou evoluir, ficando na observação em mim, levando todos os outros com ele. A minha dívida era com aquele, diretamente com esse irmãozinho, os outros vinham acompanhando nele. Mas ele tinha uma hierarquia no plano onde habitava, nos mundos inferiores. Enfim, como viu que o seu lugar se calhar estaria já ocupado por outro no seu lugar, ele então já não acedeu a voltar e se deixou na realidade e levar. Imagine que um general, por exemplo, não iria aceitar tornar-se, por exemplo, um mero soldado, não é? Não iria.
do outro lado está a recusa por parte do espírito, que tem uma contra-argumentação bastante efetiva. Então, nós teremos a esse irmãozinho que falar de nós. Teremos que mostrar que, sendo nós a pessoa que o feriu, que o magoou, e que talvez, bem pior do que ele conseguiu, voltar-se para Deus Pai Todo-Poderoso. Nós conseguimos voltar-nos para Deus Pai Todo-Poderoso e obtivemos a rica e feliz oportunidade da reencarnação para esta bendita escola do caminho. E hoje, ainda encarnados, sentimos que vale a pena ser um soldado do amor, da humildade e da tolerância, da luz de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é? Agora, passo a passo, vamos conquistando a nossa hierarquia, não é? Também na luz, e sem os dramas, sem as dores, sem as perseguições que se passam quando se está na parte etérica, nesses planos inferiores. Falemos a esses irmãozinhos, falemos de Deus, falemos de Jesus, de Pai Seta Branca, da doutrina, falemos do esclarecimento desse espírito. Se pode confiar, se não existe o perigo iminente da traição daqueles que hoje, muitas das vezes, ocupam um posto inferior e que esperam realmente e ansiosamente uma forma de derrubá-lo a ele nesse plano, que foi o que aconteceu a este que me veio cobrar, porque tinha o direito de cobrar, mas à medida que ele veio, ele perdeu o seu lugar lá na parte etérica, nos mundos inferiores, perdeu a postura dele, perdeu o que ele tinha conquistado nessas grandes falanges. Perdeu. Ele veio, outro foi para o lugar dele. Se ele fosse, seria caçado, seria maltratado, iria começar do zero. Então, na luz, aqui a fraternidade, ela é real. A conquista, ela é meritória. O amor é que sempre impulsionam a todos. Então, despertemos neste nosso irmãozinho a vontade de viver de uma forma diferente, inclusivamente sem a verdadeira tensão do dia a dia que ele enfrenta, porque durante o tempo todo que estamos na conversação, permite ao nosso irmãozinho ir falando, conversando, divagando, argumentando. Aqui o doutrinador, salve Deus, nunca se pode revoltar. Nunca coloque qualquer sentimento negativo entre o doutrinador e entre esse irmãozinho. Assumamos os erros independentemente de serem reais ou muitas das vezes engrandecidos por esse irmãozinho, porque sinceramente nós não faríamos tudo de novo, com certeza que não, porque nós acreditamos no caminho que agora trilhamos e nos faz uma pessoa melhor e diferente.
continue o mestre doutrinador, a ninfa doutrinadora, continue desta forma limpando a sua aura e tendo em mente o seu objetivo principal, de amor incondicionalmente. Porque aquele que nos foi enviado, este amor, ao conversar, ao doutrinar, ao limpar a aura, ao falar com firmeza e segurança, é o último a ser abordado, não é? É a chave de ouro para, muitas das vezes, encerrar o trabalho, porque afinal todos desejam ser amados, encontrar o seu grande amor perdido em alguma das estradas de nossas muitas reencarnações, de nossas muitas vidas, porque falar inclusivamente deste amor, da necessidade de poder confiar, da paz, isso sim, isso realmente comove qualquer espírito, pois são os sentimentos que ele nesta altura não desfruta. Ele sente o seu coração muitas das vezes a clamar por eles. Então tem que se despertar nele a vontade de ir em busca do tempo perdido, de voltar a amar, de voltar inclusivamente a confiar, a redescobrir o sentimento de paz, de tranquilidade, de verdadeira paz e harmonia que há tanto tempo não sente. O equilíbrio, a harmonia. Expliquemos a esse nosso irmãozinho que ele tem o livre-arbítrio e que não é inclusivamente obrigado a nada. Não é forçado a fazer nada que não queira. Desta forma, ele deve dar a si mesmo a oportunidade de ao menos ir conhecer outro plano, o outro lado, conhecer a cura, conhecer o alívio do seu espírito, conhecer o perdão. Porque se ele não gostar, então ele que volte para onde está. Mas ao menos induzamos esse nosso irmãozinho que vá conhecer o que deixou inclusivamente para trás. E ao sentir a aceitação, ao sentir que despertou neste irmão a sua vontade de reparar o tempo perdido, coloquemos toda a nossa emoção, toda a nossa comoção, todo o nosso amor e desta forma finalizemos os nossos irmãos doutrinadores, doutrinadoras, finalizemos este grandioso trabalho, finalizemos a doutrina pedindo por esse irmão, deseje-lhe boa sorte e que Deus Pai Todo-Poderoso ainda permita que, quem sabe, um dia se possamos abraçar nos planos espirituais. Muitas vezes, ainda no meio da conversação, o nosso irmãozinho
muitas das vezes no meio da conversação, o nosso irmãozinho, ele até pode recusar-se a continuar ouvindo, ou continuar ouvindo. Então o que é que acontece a meio da conversação? O que é que acontece? Nessa altura, o nosso mentor vem, o nosso preto velho, preta velha, vai voltar. O nosso mentor, o mentor responsável por este trabalho, por este médium. Esse mentor vem com a única finalidade de nos auxiliar, de como nos podemos e devemos conduzir o restante da conversação. Muitas das vezes, os mentores, quando vêm, orientando e explicando ainda o que falta ser dito, para a conscientização desse irmãozinho. Ou mesmo também corrigindo algum relato feito na versão do nosso irmãozinho, feito na versão do nosso irmãozinho. Isso é para tranquilizar e trazer a segurança. Tranquilizar e trazer a segurança na conclusão desse grandioso trabalho. Então, trará esse nosso mentor, nossa mentora, irá trazer de volta o nosso irmão para a conclusão também, desta forma, para o encerramento. Aqui a entidade espiritual vem trazer a sua bênção, trazer a sua recomendação final, a sua recomendação final. Eu poderia descrever mais a parte técnica deste trabalho, mas acho que todos já devem ter feito, que sabem, inclusive já devem ter lido, relido as cartas de Quatai 108, Tia Neiva, sobre o Angical, não é? Já devem ter escutado muitas observações sobre como começar, como encerrar. Sabem que não tem encerramento, não é? Sabem que não tem encerramento e como não tem encerramento, também não é só acabou, saiu, largou o trabalho e o trabalho ficou encerrado. Não, leva um tempo até na realidade encerrar. Não tem encerramento e também já devem ter decorado toda a ritualística. Logo, só me restava mesmo falar sobre a comunicação com o nosso irmãozinho. Este é o verdadeiro objetivo. Então, vejam, nós temos que ter cientes desta nossa grandiosa oportunidade, porque essas oportunidades são poucas, porque além do Angical há outros trabalhos, não é? Além do Angical, há apenas excepcionalmente em alguns trabalhos de julgamento, há nos tronos milenares, não é? Nos tronos milenares, do qual nem toda a gente pode participar, é que podemos ter esta grandiosa oportunidade, não é? Porque a restrição das comunicações com espíritos chamados sofredores, cobradores, ela é justamente em virtude da necessidade da grande preparação para este evento. E somente existem, como todos nós sabemos, 12 trabalhos por ano, não é? Que são os meses do ano, um em cada mês, não é? Enquanto nós não se sentirmos devidamente preparados para doutrinar ou para receber um espírito
que poderá apresentar as mais diversas argumentações e até mesmo pode vir até destruturar esse com os seus relatos. Cada um de nós pode continuar na mesa do Angical. Lá passam os mesmos espíritos, só que já preparados pela espiritualidade, não é? Pelos seus mentores para receber a doutrina e daquela forma específica para formar um par no Angical. Deve-se ter a consciência da responsabilidade que é esta comunicação. É a oportunidade única de dialogar e colocar em prova toda a nossa experiência mediúnica, toda a nossa experiência doutrinária. É um trabalho essencial para os que desejam evoluir dentro da corrente indiana do espaço, dentro da doutrina, compreendendo as próprias falhas sem deixar bloquearmos-nos por elas, não é? Porque nós não nos podemos deixar bloquear por elas. Desta forma, meus irmãos, eu acho que disse o essencial, o essencial para o esclarecimento de todos nós, porque nós todos precisamos destes grandiosos trabalhos. Voltando aqui à fita, não é? Eu não costumo fazer vídeos de fita, mas hoje, e ainda bem que fiz de fita, relativo hoje ao vídeo, ao tema. Tive a percepção de fazer com a fita o que me fez, enfim, salve Deus, do qual eu desejo a todos vós muita sorte, muita saúde, muita paz e muita harmonia. Desejando a todos vós, meus irmãos, minhas irmãs, neste dia abençoado, enviando a todos vós um grande abraço. De novo, que Jesus divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a Virgem Santíssima, que Pai Seta Branca, Mãe Iara, que esses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso nos possam auxiliar, amparar e iluminar. Que os nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros, os nossos grandiosos ministros e as nossas guias missionárias nos possam sempre elucidar, acompanhar e iluminar. A todos um lindo e abençoado dia, que Jesus abençoe a todos nós, que a espiritualidade maior nos abençoe, ilumine, guarde, proteja e que possamos fazer aos poucos pagar as nossas dívidas do passado. Não se podemos deixar levar. Aquele irmãozinho queria-me levar. Isto já tem uns 2 anos ou 3, mas graças a Deus, Deus na sua infinita bondade, Jesus, a espiritualidade, enverdou por outro caminho e foi tudo com amor, pago e liquidado. Com vós acontece o mesmo. Não é só comigo, é com vós. Todos tendes uma história. Tendes centenas de histórias. Umas mais tristes, outras nenhuma é de bater palmas nem triste. Quando vai ao Angical, todas são de tristeza, agonia e desespero. Mas vamos ultrapassando com amor tudo isso para nós sermos bafejados com estes grandiosos trabalhos e estas ricas e felizes oportunidades de fazer estes maravilhosos trabalhos. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus.